Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, é nessa parte da carta que o apóstolo Paulo aprofunda aquilo que começou a desenvolver no capítulo 1. Depois de exaltar a soberania de Deus na salvação e orar para que os crentes compreendam espiritualmente essa realidade, o apóstolo Paulo agora explica como a salvação opera concretamente na condição humana caída. Essa perícope é uma das exposições mais profundas do Novo Testamento sobre a depravação humana, sobre a graça soberana e sobre a nova vida em Cristo. A intenção do apóstolo Paulo aqui é mostrar que a salvação, ela é inteiramente obra da graça de Deus, realizada em pessoas espiritualmente mortas, para produzir uma nova humanidade destinada às boas obras e à glória divina. O contraste entre a condição passada do homem e sua nova condição em Cristo domina toda essa perícope. O apóstolo deseja que a igreja compreenda a profundidade de sua ruína sem Cristo, para então entender a magnitude da graça divina. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele quer mostrar a gravidade da condição humana sem Cristo. A perícope começa com uma descrição extremamente forte. No capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Ele deu vida a vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados. A intenção do apóstolo Paulo aqui é deixar muito claro que o problema humano não é superficial, não é moral ou meramente comportamental. O homem natural está espiritualmente morto. Essa morte espiritual significa separação de Deus. Significa incapacidade espiritual. Significa escravidão ao pecado. O apóstolo Paulo, ele não descreve os incrédulos como espiritualmente enfermos ou enfraquecidos, mas eles estão mortos. Isso possui enorme importância teológica. Um morto, ele não pode produzir vida em si mesmo. Ele necessita da ação soberana de Deus. O apóstolo, ele quer destruir qualquer ideia de autossalvação ou mérito humano. A salvação, ela não é cooperação entre Deus e o homem natural. A salvação, ela é ressurreição espiritual produzida pela graça divina. Um outro ponto que o apóstolo Paulo quer mostrar nessa perícope é que ele deseja revelar os poderes que dominam o homem caído. Nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo descreve 3 grandes esferas de escravidão do homem sem Cristo: o mundo, o diabo e a carne. Ele afirma que os crentes anteriormente eles andavam, por exemplo, no versículo 2 ele escreve: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso está no versículo 2. A intenção do apóstolo aqui é mostrar que a condição humana caída envolve submissão a um sistema rebelde contra Deus. O curso deste mundo representa a mentalidade coletiva da humanidade caída.
organizada em oposição a Deus. Além disso, o apóstolo Paulo ele apresenta Satanás como líder espiritual dessa rebelião. Isso se conecta ao tema dos poderes espirituais que percorre toda a carta. Mas o apóstolo Paulo ele também mostra que o problema não é apenas externo. O homem é dominado pelos desejos pecaminosos da própria natureza. No versículo 3, o apóstolo Paulo escreve assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O pecado afeta completamente o ser humano, o ambiente, a mente, os desejos e vontade. O apóstolo Paulo ele quer ensinar nessa perícope que todos estão igualmente condenados sem a graça. Um detalhe importante é que o apóstolo inclui tanto judeus quanto gentios na mesma condição caída. No versículo 3 ele escreve: entre os quais também todos nós andamos outrora. A intenção do apóstolo aqui é eliminar qualquer senso de superioridade religiosa. Nem mesmo judeus, possuidores da lei, estavam naturalmente em condição melhor diante de Deus. Todos eram, como ele escreve no versículo 3, por natureza, filhos da ira. A ira divina aqui não é uma explosão emocional descontrolada, mas é a santa reação de Deus contra o pecado. Então o apóstolo Paulo quer que a igreja compreenda a universalidade da condenação humana. Sem a intervenção divina, toda a humanidade permanece sob juízo. Um outro ponto que o apóstolo Paulo quer enfatizar é que ele deseja exaltar a iniciativa soberana da graça divina. Depois da sombria descrição da condição humana, surge uma das expressões mais gloriosas da carta. É interessante o que está no início do versículo 4. Mas Deus. Isso muda muito. Essas palavras marcam a virada central da perícope. O homem estava morto. O homem estava escravizado. O homem estava condenado. Mas aí vem a frase: mas Deus interveio soberanamente. O apóstolo Paulo afirma: sendo rico em misericórdia, isso está escrito no versículo 4. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então a intenção do apóstolo é mostrar que a origem da salvação está inteiramente no caráter gracioso de Deus. A iniciativa não parte do homem buscando a Deus, mas de Deus vindo ao encontro do pecador. A salvação, ela nasce da misericórdia divina. Ela nasce do amor divino, da graça divina. Tudo procede de Deus. O apóstolo Paulo também quer mostrar nessa perícope que a salvação é uma ressurreição espiritual. Nos versículos 5 e 6, o apóstolo usa uma linguagem extraordinária. Deus nos deu vida juntamente com Cristo e Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus nos fez assentar juntamente com Cristo. A intenção aqui é mostrar
a união profunda do crente com o Senhor ressurreto. O que aconteceu com Jesus tornou-se espiritualmente verdadeiro para seu povo. O crente, ele participa da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Essa linguagem, ela demonstra que a salvação, ela não é apenas um perdão jurídico. É transformação radical da condição espiritual do homem. O apóstolo Paulo, ele quer que os crentes enxerguem a grandeza da nova vida recebida em Cristo. O apóstolo Paulo também, ele quer enfatizar que a salvação, ela possui finalidade eterna. No versículo 7, o apóstolo revela o propósito divino. Ele escreveu assim: para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então a intenção do apóstolo aqui é ensinar que a própria igreja se torna uma demonstração eterna da graça divina. Os redimidos funcionarão como testemunho perpétuo da misericórdia de Deus. A salvação não tem como objetivo principal exaltar o homem, mas revelar a glória da graça divina. Esse tema já havia aparecido no capítulo 1 e continua aqui. Tudo converge para a glória de Deus. O apóstolo Paulo também quer mostrar nessa perícope, ele quer afirmar categoricamente que a salvação, ela não vem das obras. Os versículos 8 e 9 constituem um dos textos mais importantes do Novo Testamento sobre a graça. Nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A intenção do apóstolo aqui é eliminar completamente qualquer possibilidade de mérito humano na salvação. A graça é a causa da salvação. A fé é o instrumento pelo qual a salvação é recebida. As obras não são a base da justificação. O apóstolo combate toda forma de orgulho espiritual. Ninguém pode apresentar-se diante de Deus reivindicando mérito próprio. Essa passagem se torna central para toda a compreensão da doutrina da salvação. Um outro ponto que o apóstolo Paulo quer mostrar nessa perícope é que as boas obras, elas são resultado da salvação. A perícope, ela termina no versículo 10, quando o apóstolo Paulo escreve: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui o apóstolo evita um possível mal-entendido. As obras, elas não salvam, mas a salvação, ela produz obras. A intenção do apóstolo é mostrar que a graça, ela não conduz à passividade moral. O mesmo Deus que salva, ele também transforma. Os crentes, eles são nova criatura em Cristo. E agora eles vivem para obedecer a Deus. As boas obras, elas não são causa da salvação, mas a evidência delas. Que aplicações nós podemos tirar dessa perícope? O que esse texto nos fala hoje? Essa perícope ensina que o homem só compreende verdadeiramente a graça
quando entende a profundidade de sua condição sem Cristo. Quanto menor o pecado parece, menor a graça se torna. O texto, ele também produz humildade espiritual. Nenhum crente pode vangloriar-se de sua salvação, pois tudo procede da misericórdia de Deus. Além disso, o apóstolo Paulo, ele mostra que a vida cristã, ela é resultado de uma nova criação. O evangelho não apenas melhora pessoas, ele ressuscita espiritualmente pecadores mortos. A passagem também oferece uma profunda segurança. A salvação, ela repousa na iniciativa soberana de Deus e não na capacidade humana. Finalmente, o apóstolo Paulo, ele ensina que a graça, ela produz transformação prática. O crente salvo pela graça, ele vive agora para glorificar a Deus em santidade e boas obras. Que Deus nos abençoe.